Quero compartilhar com os irmãos hoje uma passagem que se encontra no Salmo 142. Salmo 142. Por favor, aqueles que encontrarem, vamos colocar em pé mais uma vez para a leitura da palavra. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei eu, disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor nos ajude, ó Pai, enquanto estamos aqui estudando a Tua palavra, meditando na mesma, Senhor Deus, que possamos sair daqui abençoados, enriquecidos, transformados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos amados, queridos. No contexto do Salmo 142, Davi está escondido em uma caverna. É o contexto. Nós estamos aqui na época em que Davi ele servia ao rei Saul no palácio, e ele servia ao rei Saul no palácio, e ele estava passando por uma situação muito difícil na sua vida. Saul estava invejando Davi. Saul estava com inveja porque Davi venceu o gigante Golias, e Davi vencia todas as batalhas, e Deus ia fazendo com que o nome de Davi fosse crescendo, e o nome de Saul fosse diminuindo, e Saul, com medo de perder o reino para Davi, com medo que Davi fizesse um golpe, entre aspas, um golpe de estado, e tirasse Saul dali a força e tomasse o seu reino, Saul, então, com inveja, passa a perseguir a Davi. E Davi, ele tem que, então, fugir do palácio, fugindo para terras desconhecidas, fugindo para a terra dos seus inimigos, tentando encontrar refúgio em vários lugares. E logo Davi se encontra em uma caverna de Adulão. E, irmãos, nós vemos aqui a situação de um homem que vai do palácio para a caverna, que sai de uma situação confortável, de uma situação diante do rei, de uma situação maravilhosa no palácio, onde tem tudo de bom e do melhor a seu dispor, onde ele tem servos, onde ele tem reconhecimento, onde ele tem as pessoas que o servem voluntariamente, e de repente agora ele está em uma caverna, onde não há nada a seu dispor, onde não há ajuda, onde não há conforto, onde não há pessoas para servi-lo, não há comida à disposição, tudo, perdeu tudo. E ainda assim, Davi corria risco de perder a sua vida, porque Saul não se conformou apenas que Davi se tornou um fugitivo, mas Saul, ele ajuntava tropas e saía fugindo dia após dia, ou quando ele tinha oportunidades para buscar Davi, para matá-lo. E Deus foi poupando a vida de Davi, enquanto Davi fugia. E enquanto ele se encontra, então, aqui, nesta caverna, ele escreve esse salmo, ele registra a sua experiência, que serve para as nossas vidas também, quando nós saímos do palácio, quando Deus nos tira do palácio, quando as tribulações ou circunstâncias vêm nas nossas vidas e nos tiram do palácio e nos levam para a caverna, espiritualmente falando. Veja então, ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz
supliquei. Primeiro ele clama e depois ele suplica, mais ainda. Um clamor já é um grito, uma súplica é um grito maior e mais insistente, aumentando então a pressão, aumentando então aquele desejo de conseguir a ajuda. Ele clama ao Senhor. Por que Deus? Por que Deus, eu estou numa situação dessa? O que foi que eu fiz? Alguns se perguntam, quando as coisas começam a acontecer, quando as tribulações vêm e que nós não entendemos aquela coisa estranha, aquele fogo ardente que vem sobre nós. Se nós entendermos e lembrarmos, Deus tem um propósito com tudo em nossas vidas. E Deus nos permite, algumas vezes, entrarmos em tribulações severas. Deus nos permite irmos para a caverna, como Davi foi, como Elias foi, para dali, naquela situação escura, em trevas, com a insegurança do futuro, nós clamarmos ao Senhor. Deus quer, irmãos, que nós tenhamos comunhão constante com Ele, dia após dia, orando, buscando, se alegrando, louvando a Deus. Mas infelizmente, há crentes, filhos de Deus, que só clamam ao Senhor, que só oram ao Senhor, que só têm comunhão com o Senhor, quando estão passando por tribulações e tribulações severas, como foi o caso de Jonas, não é? Em Jonas capítulo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, quando ele estava lá no ventre do grande peixe, estava ali enrolado nas algas, morrendo afogado, aí ele clama ao Senhor, e o Senhor o livrou dali daquela situação. Que não seja necessário, irmão, você e eu, passarmos por grandes angústias e grandes aflições para termos que buscar o Senhor, para termos que clamar ao Senhor. Nosso clamor ao Senhor tem que ser diário, constante, tem que ser contínuo, diariamente em comunhão com o Senhor, orando, buscando, e na época da tribulação, na época do desespero, que seja apenas uma continuação daquilo que fazemos rotineiramente. No versículo 2, Davi diz: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Queixa é lamentação, queixa é choro, é chorar, derramar lágrimas, lamentar. Derramei, ou seja, como um vaso cheio de água ou de algum líquido, você vai derramando aquele jarro de água, vai derramando aquela água no chão ou em algum outro utensílio. Davi está falando: eu derramei toda aquela água, todas aquelas lágrimas, toda a minha queixa perante o Senhor. E ele fala: perante a sua face, a sua face. Ou seja, Deus estava vendo, Deus não estava de costas. Okay? Quando você está de costas, você não vê o que está acontecendo, não é? Fala, Deus está vendo, então diante do Senhor eu coloco o meu choro. Ó, irmãos, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo o meu choro, Deus está vendo a sua tribulação, Deus está vendo a tua preocupação, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo as tuas dificuldades. Coloca diante dele. Ele sabe o que você está passando, mas ainda assim Ele tem prazer que você coloque diante dele os teus anseios, os teus choros, as tuas angústias. E aí nós temos o Salmo 62, versículo 8, que fala algo parecido sobre a questão do derramar. Veja só, eu vou ler aqui para os irmãos, 62, 8. 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Selá. Derrama, coloca diante do Senhor, não esconde não prende para você não, deixa Deus saber o que você está passando. Mas Deus já sabe, sim, mas fala, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, com a minha voz derramei diante dele a minha angústia, com a minha voz expus-lhe a minha angústia, a minha queixa. Está vendo? Comunicação, comunique-se com Deus, ore a Deus, fale com Deus, mesmo que Deus já saiba, porque a nossa oração serve para isso, para expor diante do Senhor os nossos problemas, a nossa dor, e assim Ele vem ao nosso auxílio, Ele vem como nosso refúgio. No versículo 3, Salmo 142, quando o meu espírito estava angustiado em mim,
quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Ele está falando agora que, quando ele estava realmente angustiado, Deus ainda assim conhecia o caminho dele, e estava guiando ele, e estava protegendo ele nos seus caminhos, e havia um laço, havia uma armadilha aguardando Davi logo à frente, mas como Deus sabia, Deus livrou ele de todas as armadilhas, de todo o laço que ali havia. Então, Deus sabe das armadilhas de Satanás que estão nos aguardando à nossa frente, Deus sabe das tentações que nos aguardam à nossa frente, mas Ele vai como um bom pastor, guiando as suas ovelhas, protegendo dos lobos, protegendo dos leões e dos ursos, das feras, guiando em pastos bem verdejantes, não em estradas pedregosas e espinhosas. Ele nos leva para tomarmos água, nas águas tranquilas, e não naquela água que vai molhar o pelo da ovelha e fazer com que ela fique pesada e seja levada pela correnteza. O bom pastor cuida de nós, com todo carinho, com todo cuidado. Ele sara as nossas feridas, Ele livra-nos dos inimigos, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos dá pastos verdejantes, nos dá água fresca, Ele sabe cuidar de nós. Então, mesmo que nós estejamos em aperto, em angústia, parecendo mesmo que Deus nos abandonou, falando: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Parece, mas Deus conhece o teu caminho, Ele sabe o caminho que você está indo, e Ele continua te guiando, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, e mesmo que tudo pareça perdido. Ele ainda assim está conosco, e Ele continua sendo bom para conosco, Ele continua sendo bom, cuidando de nós, porque Ele é o bom pastor, que cuida do seu rebanho. Ele é o bom pastor, o bom pastor do Salmo 23, e o bom pastor do Evangelho de João, que Jesus fala: eu sou o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 e 5, olhei para a minha direita, e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Solidão. Está aí algo que realmente deixa o ser humano abatido. Passando por uma experiência parecida nesses dias, não é? Mas os irmãos estão cuidando bem de mim, né? Minha esposa está viajando e alguns: pastor, vem aqui em casa almoçar, vem aqui jantar, tá? Estou me sentindo bem, não sou tão solitário assim não. Mas solidão, sabe aquele momento em que você mais precisa de ajuda, que era a situação de Davi, aquela hora que ele mais precisava de ajuda, ele procurou, olhou para o seu lado direito, não havia ninguém que conhecesse ele, ninguém que se importasse com ele, ninguém que olhasse para a situação dele e dissesse: eu vou te ajudar. E algumas vezes é assim que acontece exatamente conosco. Estamos passando por algumas dificuldades, estamos passando por algumas tribulações, e você pensa: quem poderá me socorrer? Quem poderá me ajudar? E pode ter certeza, o Chapolin Colorado não vai aparecer para te ajudar, nem ele vai aparecer para te ajudar, não é? Ninguém aparece, e você talvez pensa que a pessoa vai adivinhar o que está se passando na tua vida, vai adivinhar o que está passando na tua mente, mas não adivinha, e você vai passando os dias, ninguém entende, ninguém ajuda, ninguém oferece ajuda, ninguém socorre, e ele fala: não há ninguém que me conheça, refúgio me faltou. Não teve ninguém que dissesse: Davi, vem aqui para minha casa, eu vou te abrigar, eu vou te esconder, eu vou te proteger, não precisa ficar na caverna, fica aqui na minha casa, aqui nós vamos te dar abrigo, comida, proteção, aqui você vai ter tudo o que você precisa, o rei Saul não vai te achar aqui. Não, ele tive que andar errante de um lugar para o outro, ninguém conhecia ele e ninguém ajudou ele, sabe? Às vezes, irmãos, é bom a gente não ter como receber ajuda de ninguém, sabia? Não, pastor, mas que isso? A gente precisa de ser ajudado. Mas às vezes Deus permite isso acontecer, por quê? Para que a gente aprenda a depender de
de Deus. Entende? Às vezes não tem ninguém que vai te ajudar mesmo. Independente da situação que você estiver passando, médico nenhum sabe como te ajudar. Entende? Doutor nenhum sabe como te ajudar. Irmão em Cristo nenhum sabe como te ajudar. Nem o pastor sabe como te ajudar. Ninguém sabe como te ajudar. E agora? Faltou refúgio, né? Olha só, continua o salmo, ele fala: a ti, ó Senhor, eu clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, amém? Ele é o nosso refúgio, não é o nosso amigo, não é o nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, nossos queridos. Entende? Às vezes ninguém pode te ajudar mesmo, mas Deus é o nosso refúgio. Não há problema nenhum que Deus não possa resolver na tua vida, não há problema nenhum que Deus não possa ajudar você a superar. E mesmo que Deus fale: não, eu não vou tirar esse problema da tua vida, mas eu vou te dar paz, conforto e esperança no meio desse problema, no meio dessa dificuldade. E você tem a paz de Deus na sua vida, que excede a todo entendimento, e você se agrada no Senhor, e as pessoas falam: como você pode ter tanta felicidade no meio de tantos problemas? Porque eu vivo para o meu Deus, e Deus é a minha porção, Deus é o meu alimento, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha segurança, Deus é a minha paz. Ele me dá paz, e nele que eu me refugio, nele que eu me alegro, nele que eu descanso. Então, alegre-se quando ninguém pode te ajudar, porque Deus pode. E Deus pode colocar pessoas que vão te ajudar. Aí sim, quando Deus quer, Ele coloca pessoas que parece que leem o teu pensamento. Eu estou vendo que você está um pouco assim, diferente hoje. O que está acontecendo? Posso te ajudar? Olha, vou falar a verdade. Você veio como uma pessoa enviada de Deus para me ajudar hoje. Eu não sei como, mas realmente hoje eu estava precisando de alguém para me ajudar. E é Deus quem manda aquela pessoa ali para te ajudar. Entende? É Deus quem manda aquele médico que vem lá não sei da onde, do exterior, para te ajudar. É Deus quem manda, é Deus quem ajuda, porque é Deus quem cuida. Ele é o pastor, Ele cuida das suas ovelhas, da maneira dele, não no nosso padrão. Nós temos um padrão de pensamento. Eu aprendi isso com o meu Ronaldo. Nós temos um padrão de pensamento, e um padrão que nós queremos que Deus atenda às nossas orações. Você ora e você imagina que Deus vai responder às suas orações dentro daquele padrão que você imagina que vai ser respondido. Mas a resposta das nossas orações não são padronizadas ao nosso querer e do nosso modo de pensar. É do jeito de Deus. Ele sabe como responder, Ele sabe a hora certa de responder e a maneira melhor para cada um de nós. E algumas vezes a resposta de Deus é não. Não, o não vai ser melhor para você, para a tua vida agora. Tá? Versículo 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi coloca-se diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou muito fraco, muito abatido, eu não tenho como ir para frente, eu não tenho como resolver essa situação. Os meus inimigos são mais fortes do que eu. Se a gente ler lá em 1 Samuel, Saul pegava tropas de 3.000 homens, 3.000 homens, para caçar um homem. É desproporcional, né? É muita gente. Vamos lá, e eles caçavam, procuravam, rodavam e rodeavam as montanhas, iam por todos os cantos procurando Davi para matar. E Davi fala: livra-me, porque eu não tenho como enfrentar todos esses, eu não tenho como escapar desses, é o Senhor quem pode me livrar. E Davi ter escapado de Saul, não resta dúvida, foi milagre, foi proteção de Deus, que livrou Davi de Saul. Então, irmãos, também a cada momento nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas, a nossa incapacidade de sair da angústia, de sair da tribulação, de sair do desconforto. Deus, me ajuda. Deus, eu vou, mas capacita-me, fortalece-me, me dá inteligência, me dá sabedoria, livra-me, porque eu sou fraco, porque eu sou, como ele fala aqui, eu estou muito abatido, os meus inimigos são mais fortes do que eu por mim mesmo, eu não consigo, eu não dou conta. E o crente deve ser assim na sua vida, no seu trabalho, na liderança da sua família. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do seu socorro.
Olha, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa, sabe aonde? Na nossa fraqueza. Seja fraco, porque quando você é fraco, quando você depende de Deus, aí sim o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida e você fica forte, porque é Deus operando na sua vida e não você mesmo. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Seja usado por Deus. Ele nos dá força, Ele nos capacita. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. E versículo 7, por fim, ele faz o último clamor: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Ou seja, tira-me dessa situação, Senhor. Irmãos, por mais que nós nos alegremos na tribulação, por mais que nós entendemos que a tribulação vem da parte de Deus, cabe a nós também pedir o livramento de Deus da tribulação. Claro, sendo fiéis, louvando a Deus pela tribulação, agradecendo a Deus pela paz que Ele nos dá em meio à tribulação, mas não é pecado você dizer: Senhor, tira-me dessa situação, e assim eu louvarei o teu nome. Não como uma forma de rebeldia: eu não aceito essa situação na minha vida. Não é isso, entende? Tem gente que é assim, né? Eu me revolto, eu repreendo essa enfermidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas está passando por uma enfermidade, por uma situação difícil, você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, livra-me, eu quero louvar o teu nome com mais liberdade, quero saúde para te louvar, eu quero condições para te louvar, para te bendizer e mostrar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Capacita-me, ajuda-me, ser comigo. Entende? Entende que eu não estou ensinando aqui rebeldia contra Deus, mas estou ensinando que você, mesmo sendo fiel em meio às provas, você pode orar a Deus como Davi orou: tira-me desta prisão, tem misericórdia da minha alma, estou aqui sendo fiel, mas se o Senhor me livrar disso, continuarei sendo fiel a Ti. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade. Então não é pecado se você pede a Deus livramento. Não é pecado se você ora a Deus: ó Senhor, muda a minha sorte. Eu lembro, eu era mais ou menos do tamanho do João, assim, da idade do João. E a gente estava num culto de oração, e uma senhora que passava por muitas tribulações na vida dela mesmo, teve problema de câncer nos seios, né? E a família desestruturada, e ela no culto de oração, ela falou: pastor, eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor mude a minha sorte. Eu gravei aquilo, sabe? Interessante, eu nunca vi nenhum crente pedindo isso. E sempre quando eu estou passando por algumas dificuldades, algumas provações, eu louvo a Deus pelas provas, agradeço, mas eu também oro: Senhor, muda a minha sorte. O Senhor Deus nos ensina: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu mudarei a sua sorte. Então, se converta, ore, busque a face do Senhor, se converta dos maus caminhos, procure avivamento, e Deus vai mudar a tua sorte. Não que você só vai ser fiel porque as coisas estão boas. A fidelidade é independente da situação boa ou ruim, mas você pode orar, pedir a bondade de Deus para que Ele melhore as coisas, para que Ele melhore a situação. Não é pecado fazer isso. E ele fala: tira minha alma da prisão para que louve o teu nome, os justos me rodearão. Veja a visão de Davi: eu vou sair dessa situação, Deus vai colocar numa situação boa, onde eu ainda estarei no meio dos justos, eu ainda voltarei para o palácio. Eu vim do palácio para a caverna, mas eu ainda sairei desta caverna e voltarei para o palácio, com a graça e com a bênção de Deus. Não é essa a nossa esperança? Tem um palácio mais lindo que o sol, tem um palácio mais lindo que o sol. Não é isso? Temos um palácio, temos mansões no céu nos aguardando. Hoje estamos aqui nesta caverna, hoje estamos aqui dependendo da ajuda de Deus, hoje estamos aqui sendo guiados pelo bom pastor,
Hoje estamos aqui suplicando, chorando, derramando as nossas petições diante do Senhor, nesta caverna chamada mundo, contaminada pelo pecado, sendo perseguidos aí por nossos inimigos ao nosso redor, sendo perseguidos pelo diabo, que nos rodeia como um leão, que ruge procurando a quem possa tragar, sendo perseguidos por vários inimigos do Evangelho. Hoje estamos aqui passando por tribulações, fome, doenças, a pobreza e etc, choro, dor, pranto, clamando, buscando ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, mas um dia seremos rodeados dos justos, não só dos justos, mas mais ainda, aquela glória que brilha mais do que o sol, à nossa frente, nos olhando, que é a glória do Senhor Jesus. E ali nós vamos nos curvar diante dele e falar: agora eu saí da caverna e voltei para o palácio. Porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos. E veja só o versículo 7, o final: pois me fizeste bem. Por quê? Davi está fugitivo, no deserto, numa caverna. Ele tem ainda a ousadia de dizer que Deus fez bem para ele. Como pode isso? Isso é inadmissível? Não, irmãos. Quando você entende que Deus é bom em todo o tempo, mesmo diante de tribulações severas, Deus ainda está fazendo bem para você, mesmo que você não enxergue isso. Deus está cuidando, Ele está vivo aqui escrevendo, Ele está sendo sustentado, Ele está sendo cuidado por Deus. Deus fez bem para ele em cuidar. E se você continua estudando a história de Davi, você vai perceber que ele volta para o palácio e se torna um excelente rei. E a promessa é tão boa, ele foi um rei tão bom, que Deus promete que dele viria um reinado para todo sempre, que é o reinado do Senhor Jesus Cristo, que virá ainda, que é o que nós estamos aguardando, né? Então, para encerrar, eu quero só ler aqui com os irmãos Lamentações capítulo 3, ainda no pensamento de que Deus é bom. Deus é bom. 22, Lamentações. Jeremias está lamentando porque o povo foi desobediente a Deus e foram levados em cativeiro. E ele está vendo agora a ruína da cidade, ele está vendo o seu povo no cativeiro, e ele está escrevendo as suas queixas, as suas lamentações. E ele está falando como que ficou a situação dele, quando ele viu aquilo, quando ele presenciou aquilo. No capítulo 3, ele começa a relatar o quanto que ele ficou tão abatido, quebrantado, triste, arrasado com aquilo que aconteceu. E aí ele diz no versículo 15: fartou-me de amarguras, e embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Que situação deplorável. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha... Aí ele ora, e aí ele, nessa situação terrível, com a voz dele ele clama, ele suplica, ele ora, derrama diante do Senhor a sua queixa. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Israel ainda estava vivo. Mesmo levado em cativeiro, Deus ainda estava guardando o seu povo. Deus ainda tinha um plano com o seu povo. E Deus trouxe o seu povo de volta do cativeiro mais à frente. A minha porção é o Senhor. Parece até Davi falando aqui, não é? Diz a minha alma: portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom. Isto é bom, irmãos. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é ter esperança. Está tudo difícil, está complicado, não há ninguém que te ajuda, não há ninguém que te entenda. Deus entende. Coloca a tua esperança nele, coloca o teu coração nele, derrama diante dele as tuas queixas e aguarda em silêncio a salvação do Senhor, a restauração do Senhor, porque Ele vai restaurar, Ele vai mudar a tua sorte. Bom, Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busque. Busque ao Senhor, que Ele é bom para você, Ele faz o bem para você. Deus não quer o mal para os seus filhos, Deus quer o bem.
Por mais que a gente passe por algumas fases difíceis, Deus ainda quer o bem. Então busque, clame, espere, alegre-se no Senhor, porque nós não somos como os demais, que não têm o quê? Esperança. Nós temos esperança. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos meditar e lembrar que o Senhor é bom para conosco, mesmo diante das provas, que o Senhor cuida de nós como um bom pastor, ó Pai, que guia suas ovelhas em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, no meio do jugo, da aflição e da angústia, continuarmos sendo fiéis e firmes em nossa mente, firmes em nosso coração, lembrando que o Senhor é bom para conosco, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos deixou, mesmo passando pela água, mesmo passando pelo fogo, o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor não nos abandona, Senhor Deus. Muda a nossa sorte, nos ajude a sermos fiéis e perseverantes ao Senhor em qualquer situação da nossa vida. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.